No vídeo passado, comentamos um pouquinho sobre bipolaridade, muito mais na visão da psiquiatria, do transtorno do humor. Hoje iremos falar um pouquinho a visão da psicanálise. Fique conosco. Olá, meu nome é Jaime Hendrix, sou psicanalista e esse é o canal Jaime Hendrix Explica. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixe aí os seus comentários e também clique aí no sininho para receber as notificações. Hoje eu irei aprofundar um pouquinho mais a questão da bipolaridade, pensando na questão da psicanálise. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: esse transtorno do humor, que hoje se chama transtorno de bipolaridade, há um tempo atrás ele chamava-se de transtorno psicose maníaco-depressiva. Então, o nome era muito mais voltado à questão da psicose, né? Então colocava aí o transtorno de humor, bipolaridade, como realmente uma psicose maníaco-depressiva. E o que muda isso? Qual é a diferença disso? A diferença nisso é que para nós analistas, para nós psicanalistas, nós entendemos a psicose é um tipo, né, de estruturação do padrão da pessoa. Então existe o neurótico, o psicótico e o perverso. Só colocando um ponto bem importante aqui. O psicose não tem nada a ver com psicopatas, ok? Psicose é um padrão. O perverso tem muito a ver com o psicopata. Se vocês têm um pouco de dúvida sobre esses assuntos, da diferença e dessas estruturações mentais, tem 2 vídeos meus que eu abordo muito bem essa questão. Tá? Tem um vídeo que eu introduzo a questão da criação, de como a criança, né, pode ter diferenças aí na sua forma de padrão de pensamento, na sua forma de estruturação mental, e também depois qual é a diferença entre o neurótico, o psicótico e o perverso. Então, não deixe de assistir esses vídeos que são muito bons, tá bom? Mas vamos lá. Então, pelo próprio nome, psicose, só lembrar um ponto aqui, a psicose é onde a pessoa tem uma certa descolamento da realidade. Então, o psicótico, ele, além de enxergar o mundo como tudo fosse culpa dos outros, nada é culpa dele, né? Então ele sempre enxerga voltado para fora, achando que o errado é o mundo, o errado são os outros e não ele, e ele também tem um certo descolamento da realidade. Então, às vezes, nessa questão aí da psicose, a pessoa cai aí em elementos do delírio e da alucinação. Então, é por isso que muitas vezes, algumas pessoas com bipolaridade, ela pode sim apresentar alguns delírios, ou seja, a situação não está existindo, mas ela imagina como se estivesse existindo. Então ela cria muitos cenários, ela cria muitas situações. Por isso que o bipolar, muitas vezes, ele consegue aí ter uma confusão na família tão grande, porque na cabeça dele, na mente dele, aquilo realmente está existindo. Então ele faz uma confusão, ele acha que as pessoas estão indo contra ele, eles acham que as pessoas estão armando planos contra a vida dele, contra a pessoa dele, estão falando dele. Tudo isso cai nessa questão de delírios que vem da psicose, tá bom? Por isso que é importante essa visão psicanalítica desse transtorno de humor, que é a bipolaridade. Um outro ponto para a psicanálise que é interessante a gente citar aqui a respeito da questão da bipolaridade é o seguinte: existe uma diferença entre temperamento, personalidade e caráter. Não vale a pena tratar aqui esses assuntos, eu vou fazer um outro vídeo explicando muito melhor essa questão, tá bom? Mas eu vou pegar hoje só a questão do temperamento. Como vimos no vídeo passado, existe um fator genético muito forte nessa questão da bipolaridade. Muito forte mesmo. É um dos grandes indicativos aí para fechar o diagnóstico de bipolaridade, é entender se a pessoa se sabe, né, se teve um pai ou uma mãe com o mesmo transtorno. Porém, esse fator genético, ele é carregado para as pessoas através do temperamento. Tá? Então é o temperamento que carrega toda a parte genética da pessoa. O temperamento, vamos dizer assim, é o tempero da pessoa, é o que forma a pessoa ser da forma como ela é.
Tá? Então, é o, entre aspas, gostinho da pessoa. Então, assim, a pessoa pode ter um temperamento mais introspectivo, mais extrovertido, um temperamento aí mais explosivo, mais quieto. Tá? Então, essa é a questão do temperamento. Só que, lógico, não podemos confundir temperamento forte com bipolaridade. Tá? O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas têm um temperamento mais forte, mais firme, mais conciso, e também tem uma questão genética junto aí de bipolaridade. Então, lógico, isso torna a pessoa muito mais explosiva, agressiva, enfim. Só que temperamento não é bipolaridade, tá bom? Então, por exemplo, não achem agora que todo mundo que é mais explosivo, mais dinâmico, mais forte, tem momentos aí que está mais quieto, tranquilo, daqui a pouco fica bravo. Isso não é bipolaridade, tá ok? Isso é temperamento, faz parte da estruturação da personalidade. É um comportamental das pessoas. Eu não quero confundir vocês muito nisso, porque eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre isso, tá? Mas o que eu quero pegar aqui é isso. Então, temperamento mais a vivência da pessoa, logicamente, pode se potencializar algumas questões. Deixa eu explicar essa questão do temperamento que vem com os pais, né, a genética e a influência do meio de uma forma melhor. Vamos imaginar peço perdão aqui, peço licença, né, para pegar o exemplo de um cachorro, mas é só uma licença poética, tá? Vamos pegar o exemplo de uma raça de cachorros que é o Pitbull. Nós sabemos que o temperamento, o tempero do Pitbull é um tempero um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo. Esse é o temperamento dele, veio geneticamente, carregado geneticamente. Se no meio ambiente, se no meio que foi criado esse cachorrinho, ele tiver estímulos à sua agressividade, ele vai se tornar um pitbull extremamente agressivo. Porém, existem casos onde um pitbull que tem o tempero, tem o temperamento agressivo, ele é criado em um ambiente extremamente dócil e favorável. Então esse pitbull, mesmo tendo um temperamento forte, com a criação de uma forma mais amável, mais voltada aí a um temperamento suave, uma docilidade, ele vai melhorar. Então ele não vai ser um pitbull tão raivoso. Então, mais ou menos isso, com o perdão aí novamente da comparação, que acontece com algumas crianças, tá bom? Então a criança ela carrega um temperamento forte, porém a vivência dela, os fatores socioculturais dela influenciam muito como ela vai se tornar no futuro. Lógico, existe o fator genético, mas isso não é preditivo, isso não é mandatório que vai ser assim. A criança, ela é filha de uma pessoa que tem bipolaridade, ok? Então ela carrega no seu temperamento questões genéticas muito fortes a respeito dessa questão da bipolaridade. Porém, essa criança, ela teve uma formação da sua personalidade na infância muito boa, muito bem trabalhada, muito bem assistida. Tá? Provavelmente, essa criança pode não desenvolver bipolaridade, mesmo carregando consigo uma questão da bipolaridade. Tá? Então tem a questão também do caráter, das normas, da moral. Então tudo isso pode contribuir. Muitas vezes ocorre que a gente pega na clínica pessoas muito traumatizadas, muito complicadas aí na sua formação, na sua estruturação da personalidade, que desenvolvem sim esse padrão de bipolaridade. Por quê? Porque além de ter um comportamento genético, ainda tiveram no seu meio uma criação que propiciou isso, tá? Conduziu a isso. Então o trabalho analítico é um trabalho de reconstrução, de desconstrução daquele padrão de personalidade afetado, influenciado por essas questões de traumas infantis e construir aí, ou até melhor, ressignificar a vivência dessa pessoa para que essa pessoa se torne melhor. Tá? Então, a psicanálise, ela não traz a cura da bipolaridade. A análise, o trabalho terapêutico, ele auxilia na pessoa para que ela se conheça melhor
e ela mesmo perceba quando ela está tendo alguns comportamentos com um viés, uma tendência a ir por uma bipolaridade mais explosiva, por exemplo. Tá? A grande questão da bipolaridade, gente, é que o bipolar, quando ele está naquele período de mania, ele se torna agressivo, explosivo, ele se torna muito incisivo nas suas questões, e é isso que torna o convívio com o bipolar tão difícil. O convívio com o bipolar não é nem tão difícil assim quando ele está na fase de depressão, mas quando ele está na fase de mania. Então, se a pessoa começa a se conhecer, faz um trabalho analítico muito bem feito, ela começa a diminuir essas questões, tá bom? E por que o bipolar é tão explosivo? Por que é tão difícil conviver com o bipolar? Por que o bipolar, caramba, tem horas que ele está muito legal, muito bacana, e daqui a pouco, assim, ele entra numa fase terrível? Um outro ponto, não vamos confundir bipolaridade com transtorno borderline. O transtorno borderline é um transtorno de personalidade. A bipolaridade é um transtorno de humor. Em outro vídeo, eu vou deixar muito bem claro o que é a borderline. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, continuando aí com a bipolaridade. O bipolar tem fases, né? Então tem uma fase mais depressiva, mais calmo, mais deprimido, e aí vem uma fase de mania. Nessa fase de mania, que dura, tem ciclos, tá? Ele não passa de uma hora para outra, ele demora aí uma semana para virar a chave, mais ou menos, tá bom? Então nessa fase de mania, às vezes ele se torna mais agressivo, mais incisivo, estúpida muitas vezes. Você não pode falar nada para ele que ele já explode, já fica louco de raiva. Tá? Tem um fator aí que é um sentimento de injustiça. Tá? Então o que acontece muitas vezes? Eu pego muitas pessoas com bipolaridade que elas são extremamente explosivas, raivosas, nervosas, porque elas se sentem muito injustiçadas. E a raiva, ela é uma emoção básica do ser humano que ela vem em resposta à injustiça. Tá? Então, sempre que vem raiva, existe um sentimento de injustiça por trás. Então, na análise, nós precisamos entender quais são os pontos que essa pessoa se acha injustiçada, o que aconteceu na vida dessa pessoa que ela carrega isso como injustiça. Muitas vezes, a mente de uma criança, ela julga que aquilo foi uma grande injustiça para ela. E ela fixa aquela emoção da injustiça e que eu sofri. Só que quando adulto, se você olha com um olhar de adulto para aquela mesma situação, ela percebe que aquilo não foi uma injustiça. Foi a percepção que ela teve do fato que não era tão correto. Então ela consegue, eu carreguei isso a minha vida inteira, achando que eu fui injustiçada, mas na realidade eu não fui. Isso traz a cura dessa emoção. Tá? Só reforçando, não é a cura da doença bipolaridade, é a cura daquela emoção que ficou fixada, que ficou recalcada. Com o tempo, nós vamos achando essas emoções, trabalhando e ressignificando essas emoções e vai melhorando a qualidade de vida da pessoa. Por isso que é extremamente importante o trabalho analítico, o trabalho terapêutico com essas pessoas de bipolaridade. Um outro fator muito importante é que a medicação para o bipolar, porque existe aí uma alteração neuroquímica. Tá? Então, existem sim alterações neuroquímicas que necessitam ser controladas com medicamentos. Então, nunca pare a medicação se você for bipolar, por exemplo. Não faça isso, porque isso é um atentado à sua saúde, tá bom? Vou passar agora uma informação importante para os familiares, tá? Realmente, não é tão tranquilo você conviver com o bipolar. É difícil, não é fácil. Mas desenvolva um pouquinho de compaixão por essa questão. A pessoa tem ali um transtorno, uma doença, né? Existem alterações químicas ali. Então, não é que a pessoa é assim porque ela quer ser assim. Ela é assim porque existe um desequilíbrio que ela se torna assim. Então, para a família, no convívio familiar com essas pessoas, é muito importante evitar pontos gatilhos que trazem uma emoção muito forte para essa pessoa e descamba aí, né, entre ir para uma depressão ou ir para uma mania.
Tá? Então, se a pessoa já está na fase depressiva, conforme a família trata e lida com a pessoa, ela aprofunda ainda mais a pessoa naquela fase depressiva. E se a pessoa está numa fase de mania, conforme ela lida com essa pessoa, ela extrapola a sua mania, vira uma pessoa mais agressiva, mais compulsiva, mais enérgica. Então tome muito cuidado no trato, no dia a dia. Então, quando você está diante de uma pessoa bipolar, que você sabe que está na fase de mania, evite alguns assuntos. Não é andar pisando em ovos, é agir com prudência, agir com sabedoria. Numa mesa de almoço, por exemplo, quando a pessoa bipolar está na fase de mania, qualquer coisa vira encrenca, qualquer assunto é explosivo, é um barril de pólvora. Então não se achegue com faíscas perto dessa pessoa que ela vai explodir. Então, na fase da mania, cuidado com o que você vai comentar, cuidado como você vai chegar para falar as coisas, deixe a pessoa pensar, tá bom? Então é assim, você vai chegar uma pessoa e um determinado assunto ela já começa a ficar mais explosiva, ela já começa a ficar mais irritada, ela já começa a ficar mais nervosa. Por quê? Porque é aquele sentimento de injustiça que tem dentro dela que aflora muito forte. Então o que você tem que fazer? Pare e escute. E perceba o que ela fala. Fala assim, por que você está falando isso? Me fala mais sobre isso. Ah, interessante teu ponto de vista. Não concorde com ela, tá? Só fale, interessante teu ponto de vista, mas como você chegou a essa conclusão? Mas de uma forma tranquila, leve, não forçada, que obviamente a pessoa vai perceber que você está forçando uma situação. Mas de uma forma leve, pergunte, mas o que é? Por que você acha isso? E às vezes, o melhor mesmo é mudar de assunto. Se o tema que vem à tona é política, por exemplo, e você sabe muito bem qual é o partido político dessa pessoa, mude de assunto. Mas olha, eu prefiro não comentar sobre isso. Ou, olha, é tua opinião, respeita a tua opinião. Ponto. Entenderam? Respeite a pessoa, mas troque de assunto. Evite entrar em embates. Porque como ela não consegue ter a mesma estruturação de pensamento nossa, porque ela tem uma questão da psicose, a gente já falou sobre isso, é muito difícil de você contra-argumentar com essa pessoa. Então, evite contra-argumentar com essa pessoa. Você não vai sair ganhando, você só vai sair perdendo, tá bom? Então, tenha muita sabedoria. Não estou dizendo para você aceitar tudo que a pessoa fala, virar aí entre aspas, um capacho da pessoa. Não é isso. É evitar assuntos explosivos, ajudar essa pessoa a se compreender melhor, ajudar essa pessoa a perceber que ela precisa também buscar ajuda, uma ajuda profissional, e isso sim é o que vai fazer diferença na vida familiar de quem mora aí com um bipolar. Tá bom? Um grande abraço. Dúvidas, comentários, faça aqui no YouTube, tá? E nos vemos no próximo vídeo.